Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E aqui o Jornal da Rede Alesp continua então pelo canal, nosso canal no YouTube, e na TV você acompanha então a reunião da CPI Fake News, que acontece em ambiente virtual. E depois então, com o fim dessa reunião, a nossa programação, nosso jornal então volta para a TV. Enquanto isso você acompanha aqui pelo YouTube. Vamos continuar então com as nossas informações, Melissa? Vamos sim, vamos continuar com as informações. A gente estava comentando agora sobre a CPI que voltou, né? Deu uma pausa porque foi um acordo que foi feito dentro da CPI por causa realmente das eleições, porque muitas das pessoas que iam depor estavam aí envolvidas na eleição e isso pode até configurar um crime eleitoral. Então, em função disso, a CPI deu uma pausa e agora retorna os trabalhos, provavelmente aí até com algumas reuniões a mais por semana. Lembrando que a CPI Fake News, ela investiga então notícias falsas, né, veiculadas em período eleitoral, levando em consideração 2018. Exatamente. E nesse ano, então, nas eleições municipais, ocorreram casos, sim, de fake news, mas com um número bem menor, né? Você percebeu isso, Melissa? Eu percebi, sim. Eu vi que a Justiça Eleitoral ficou preocupada com isso. A gente conversou com muitos especialistas na área de direito eleitoral, da justiça eleitoral também. E havia essa preocupação aí de coibir a propagação da notícia falsa e, inclusive, porque a campanha foi baseada nas redes sociais, na internet. Mas eu achei que foi até bem controlado. Eu lembro que em 2018 eu recebia muitas informações pelo WhatsApp, muitas notícias. Algumas que você começa a ler e você... Não, isso aqui não é verdade, isso aqui é inventado. Outras que você... Deixa eu pesquisar melhor, que agora eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, né? Então, trazia essa preocupação. Porém, muitas pessoas não se preocupavam com... né, em ver se realmente era uma notícia verídica ou não e passavam para frente. Lembrando que passar, né, compartilhar uma fake news também é crime. Na verdade, assim, a fake news ela é crime no âmbito eleitoral, já existe essa tipificação de crime no âmbito eleitoral, porém, no âmbito civil, você tipifica como crime de calúnia, injúria e difamação, né? Porque geralmente ofende a honra, né, de quem é o objeto aí da fake news, então por isso que coloca aí no crime de calúnia, injúria e difamação. A legislação pode mudar? Sim, pode mudar. A gente lembra que também há uma CPI das fake news no âmbito federal em tramitação. Então, isso pode sim gerar uma legislação específica. É isso aí. Você pode acompanhar também depois a íntegra desta reunião da CPI da Fake News, como todas as outras reuniões, tanto de comissões como de CPIs, no nosso canal no YouTube. É só chegar ali na playlist, que já está tudo separadinho, e você encontra ali o evento, a reunião que você quer acompanhar ou rever. Bom, a gente segue então falando agora sobre a CPI das quarteirizações. Olha, presidente do Seconce comenta acordos firmados com o setor público durante a pandemia. O Serviço Social da Construção Civil do Estado busca auxiliar o trabalhador da indústria por meio da área da saúde. Em reunião virtual, a CPI das quarteirizações da Assembleia Legislativa de São Paulo ouviu Haruo Ishikawa. Ele explicou as medidas adotadas pela empresa dele com o objetivo de proteger os operários da Covid-19. Toda a parte sanitária do Estado de São Paulo, da orientação na área da Covid, nós fizemos. Inclusive, é o único setor interno nosso. Nós compramos 14 mil testes rápidos. Nós fizemos a primeira entidade que ajudava o Estado e o município, testava todos os trabalhadores que estavam afastados de 9 a 10 dias no canteiro de obra, e nós também continuamos fazendo esses testes rápidos. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre os investimentos feitos pelas autoridades
políticas para a criação dos hospitais de campanha. Desde o princípio, eu defendi que no lugar de levantar hospitais de campanha, seria o caso de investir nos equipamentos existentes. Mas tanto o governo estadual como o governo municipal escolheram um outro caminho, e não tem nenhuma ilicitude nisso. É uma escolha técnica, política, com suas bases. Eu teria ido por um outro caminho. Preferiria investir nos hospitais já existentes do que gastar milhões com equipamento temporário. Na ocasião, Ishikawa comentou sobre o papel da instituição para ajudar órgãos da iniciativa pública, em especial o Conjunto Hospitalar de Sorocaba. O caso lá de Sorocaba, o CHS, nós pegamos em 2018, foi denúncia de televisão, TVT, essas coisas. Nós, em 2 anos, nós estamos transformando aquilo lá. A população de Sorocaba merece. Para ele, as emendas parlamentares são fundamentais para levar ainda mais melhorias para a região. Agora a gente vai falar do Hospital das Clínicas. Olha, a equipe Global Health Intelligence mais uma vez classificou o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo como um dos hospitais mais bem equipados do Brasil e da América Latina. O certificado de reconhecimento foi entregue eletronicamente, diretamente de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. O HC ocupa o primeiro lugar no Índices de Hospital 2020 pela organização. A equipe Global Health Intelligence em correspondência direcionada à Superintendência do Hospital das Clínicas da FMUSP, disse que abre aspas, ser um dos hospitais mais bem equipados é uma clara indicação do compromisso da instituição em fornecer o melhor atendimento possível aos seus pacientes, algo que tem sido mais crítico do que nunca nesses tempos, fecha aspas. Nós seguimos aqui com o Jornal da Rede Alesp. Nós vamos agora de entrevista, é isso? Ok. Não, nós vamos seguir então com mais informações e daqui a pouquinho nós temos mais entrevistas, porque nós falamos com especialistas, também temos falado com muitos prefeitos, né? Tanto aqueles que continuam nos mandatos quanto os novos, que falam das expectativas e também dos desafios. Olha, a gente vai então agora de entrevista, assim, olha, nós vamos falar com Saulo Pedroso de Souza, que é o prefeito da cidade de Atibaia. Cidade de Atibaia, uma cidade tão linda, né? Eu estou enroscando aqui para falar, mas cidade de Atibaia. E encerra o seu mandato no dia 31 de dezembro. E também o prefeito faz então um balanço para nós sobre esse mandato, fala um pouquinho do trabalho que foi feito na cidade. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, Priscila, bom dia, Melissa. Prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais falando dessa nossa bela cidade aqui, que é a cidade de Atibaia. E após, quase 8 anos aí de um trabalho muito intenso que nós fizemos por aqui. Prefeito, quais foram os principais desafios na sua gestão em 2020 com a pandemia da Covid? A gente sabe que ninguém estava com um plano guardado no bolso, né? Foi difícil enfrentar tudo isso que a gente enfrentou ao longo de 2020, trocar o pneu com o carro em movimento, né? Como é que foi aí em Atibaia? Pois é, acho que não foi diferente de todos os outros municípios, porque todos estávamos com um planejamento, último ano do mandato, um plano orçamentário já definido e uma organização do que seria feito, e de repente toda essa organização ela teve que ser alterada, as prioridades elas mudaram, as necessidades aí de estrutura na área da saúde elas demandaram uma reorganização na execução do orçamento, mas essa questão da rotina da cidade que foi alterada, toda a atividade econômica paralisada, isso criou uma expectativa muito grande em relação ao não cumprimento das metas planejadas
para as receitas do município. Então, além de não ter a receita executando, performando da maneira como nós planejamos, né, nós assumimos ainda novas despesas, novos desafios em relação aos custos na área da saúde, na aquisição de equipamentos, contratação de leitos de UTI aí em hospitais particulares para poder ter retaguarda, né, de atendimento aos munícipes da cidade. Enfim, e uma coisa que pegou muito foi essa falta de comportamento uniforme, né, padrão, em relação a todas as esferas de governo. Isso pegou muito, né? Essa falta de alinhamento entre União, Estado e município também dificultou muito o nosso dia a dia aqui no trato com as pessoas, porque foi um tema muito delicado, todo mundo muito apreensivo, a questão da flexibilização, cada cidade agindo e se comportando de uma maneira, né? O Estado se posicionando de um jeito, o governo federal se posicionando de outro. Enfim, foi um ano muito complicado, muito delicado, mas aqui a gente sempre priorizou essa questão da organização administrativa e financeira. Imediatamente nós suspendemos a execução de despesas que não refletiam no dia a dia da cidade de maneira significativa, e a gente está conseguindo fechar aí o mandato em ordem, né, com a questão financeira em dia. Secretário, é um grande desafio também para a cidade, que é uma estância turística, recebe, então, por ser bem pertinho aqui da capital paulista, recebe muitas pessoas aos finais de semana e também muitos eventos, né? Conferências, os hotéis sempre muito cheios. Eu, inclusive, já cobri vários eventos na cidade em que os hotéis estavam lotados, né? E os eventos foram completamente ali proibidos. Eu queria que o senhor falasse do impacto disso, impacto na rede hoteleira e também no turismo. Pois é. Na verdade, isso teve duas questões que a gente teve que ter muita atenção. Primeiro, uma parte da atividade, parte da economia da cidade é estruturada no turismo, né? Turismo de negócios em especial, que é movimentado aí pela rede hoteleira do município. Então, é uma atividade econômica bem aquecida aqui na cidade, que ajuda muito na economia do município, na geração de emprego, de renda, né? E tem uma participação na receita aí que é muito especial, né? Na receita do orçamento da prefeitura. E essa foi a atividade que paralisou imediatamente, né? Foram as que primeiro foram afetadas aí, e as últimas que estão conseguindo retornar nessa flexibilização. Então, a economia está sentindo ainda, os hotéis, eles tiveram que, infelizmente, fazer algumas demissões, né? E isso foi uma coisa que pegou muito aqui na cidade. E um outro ponto é justamente a questão da afronta ao decreto o fato da cidade ser uma cidade muito próxima de São Paulo, um grande centro, né? Ela é uma cidade também que recebe muitas pessoas, e esse controle dessas pessoas foi uma coisa muito difícil da gente fazer, né? Não tem como você controlar, evitar que a cidade ela seja visitada, que as pessoas que são de São Paulo, elas frequentem a cidade nesse período que foi um período onde a gente estava restringindo a atividade econômica. Então, ao mesmo tempo que a não realização dos eventos, a atividade econômica ela foi paralisada e foi retomando muito devagar, a gente também teve que cuidar dessa questão para que a cidade ela não fosse muito visitada e, consequentemente, isso pudesse trazer reflexo negativo nas contaminações aqui, né, no aumento de contaminações. Prefeito, ainda falando sobre essa questão econômica, a gente sabe que Atibaia é conhecida aí como a cidade do morango, também muita gente vai até aí para provar os morangos deliciosos de Atibaia. Eu queria saber do senhor como é que tem sido para escoar essa produção de morango aí da cidade, e como que os produtores se sustentaram, se mantiveram nesse período aí de pandemia, que com certeza é também um dos importantes fatores aí para a economia de Atibaia. Olha, o morango, como ele é um produto da alimentação, né, que faz parte da alimentação das pessoas, ele não teve tanto impacto, assim, não foi tão significativo
porque as pessoas elas não deixaram de consumir. O que precisou foi uma organização na questão da logística de distribuição, porque no primeiro momento, lá em março, em abril, os locais de distribuição, né, como Ceasa, por exemplo, né, eles foram todos fechados, então teve que fazer essa organização para que o produto pudesse chegar nos supermercados, no varejão, enfim, porque são atividades que não paralisaram, né, atividades chamadas de essenciais. Agora, o que pegou muito foi a questão das flores. A Atibaia ela é responsável por 25% da produção de flores do país. E é um produto que, desde abril, ele teve uma queda na sua utilização, né, no consumo, na verdade, na compra, na aquisição, porque os eventos deixaram de acontecer, né, casamentos, festas, e é um produto que você, num momento de dificuldade, é o primeiro que você corta, você deixa de comprar, né? Então, o que pegou muito foi a questão das flores. O que a gente tentou fazer aqui na cidade foi criar uma feira de produtores para que eles pudessem vender direto para os consumidores, né, com toda a segurança, com todo o protocolo. Foi uma feira ao ar livre aqui que acabou virando um atrativo turístico da cidade, né, não vai deixar de acontecer, para que o produtor pudesse, então, vender, colocar à disposição as flores para os consumidores direto, de maneira direta, né, não só da cidade de Atibaia, mas de toda a região. Prefeito, outro desafio também foi na parte da educação. Como, então, a Prefeitura conseguiu se adaptar para que as crianças continuassem em aula? A adaptação para o ensino à distância, online, aconteceu de forma rápida e a volta às aulas já está aí sendo na cidade? Nós organizamos aqui para que a atividade na área da educação ela não fosse paralisada e foi assim que aconteceu, né? Trabalhando no formato remoto, aí todos os profissionais tiveram que se adaptar. Foi necessário um esforço muito grande dos pais, porque a atenção das crianças às aulas, a participação dos pais na busca, no apoio, né, durante a aula e também em ter que ajustar a logística para buscar os materiais nas escolas. Na zona rural nós distribuímos, enfim, então isso foi organizado rapidamente, logo quando a gente percebeu que teria dificuldade no retorno. E nós estamos mantendo aqui a coerência no sentido de que nessa reta final do ano, esse formato, a gente conclui o ano nesse formato, né, à distância, online, porque a gente não entendeu muito como é que coloca em prática o decreto que o governador publicou, né, você tendo que ter à disposição os dois formatos. A presença do aluno em tempo reduzido na escola dificulta a logística de transporte no meio do período, né, no meio da manhã ou no meio da tarde, para ele retornar ou para ele ter acesso à escola, enfim. Então, a nossa avaliação, até porque a gente está vendo que a questão do Covid está se estabilizando, eu acredito muito na imunidade de rebanho, ela acontecendo antes de uma vacina eficaz, estando à disposição da população, né? E a gente está se organizando aqui para que o retorno da atividade nas escolas aconteça de maneira convencional já, né, normal, a partir do ano que vem, com alguns protocolos, é evidente, né, de ajustes aí de comportamento dos alunos e dos profissionais, com regras que permitam que as aulas voltem com segurança, e nós estamos organizando aqui atividade de reforço no contraturno das escolas no ano que vem, para a gente eventualmente correr atrás aí dos prejuízos que foram provocados, que aconteceram aí nesse ano 2020 por conta desse formato remoto, que os alunos não tiveram aí a oportunidade de maneira eficaz, né, ter acesso 100% ao conteúdo pedagógico em especial. Prefeito, a gente sabe que a demanda da saúde ficou
voltada para a Covid, e com isso outras demandas também da saúde ficaram represadas. Por exemplo, as cirurgias eletivas. Eu queria saber, e aí a gente também tem aí uma questão que muita gente que pegou Covid tem relato de sequelas, né? Eu queria saber se o sistema de saúde aí de Atibaia está preparado tanto para essa demanda que foi represada durante a pandemia, quanto para tratar das sequelas da Covid. Eu sei que vocês estão em construção com um hospital municipal aí. Essa construção permanece? Qual que é a previsão para entregar aí para a população? Permanece. A ideia é entregar esse hospital em novembro do ano que vem, né? É um formato inovador aqui, um formato de locação de ativos, então não há, nesse momento, aporte de recursos da prefeitura na construção do hospital, a iniciativa privada está construindo, e ele vai, então, em 30 anos, receber no formato de contraprestação mensal esse investimento que foi feito, né? A iniciativa privada. E aí a gente passa a operar, a partir do final do ano que vem, um hospital, né? Passa a funcionar aqui na cidade um hospital que tem o dobro de capacidade de atendimento da nossa Santa Casa aqui, que hoje é muito acanhada perto, né, do tamanho, aí, avaliando o tamanho e o crescimento da cidade nos últimos anos, né. Uma outra oportunidade é nesse hospital pactuar junto ao governo do estado o atendimento de outras cidades aqui da região e atacar, não acredito que o hospital será a solução para essas demandas que ficaram reprimidas ao longo do ano de 2020 por conta do Covid. A gente vai ter que contratar isso na iniciativa privada, né, para que a gente consiga, então, dar vazão aí a essas demandas que ficaram reprimidas. Na cidade aqui a gente tem um AME que faz um atendimento aí, nas especialidades, né, então isso pode nos ajudar a diminuir a fila de espera aí nas consultas, mas eventualmente nos exames e nos procedimentos que são derivados aí, né, do que for identificado na especialidade, na consulta, a gente vai ter que ir para a iniciativa privada para contratar isso e talvez até o meio do ano que vem zerar tudo aquilo que foi acumulado no ano de 2020. Em relação a essa questão de fazer um acompanhamento da cidade nas pessoas que foram contaminadas, né, as eventuais sequelas aí, a Secretaria de Saúde ela já está definindo um protocolo de acompanhamento, né, para que isso aconteça. A gente vai acompanhar esses pacientes ao longo do ano que vem, né, nós já estamos acompanhando eles a partir do momento que eles foram notificados como positivo, né, para ver se evolui ou não. Alguns exames periodicamente serão realizados, enfim, para que a gente consiga, então, evitar qualquer tipo de evolução aí em algum sintoma ou identificar logo no início qualquer tipo de problema ou sequelas que a contaminação do Covid possa ter ocasionado. Prefeito, na pesquisa que a gente recebe aqui sobre as cidades que a gente está conversando aí com os prefeitos, eu vi que a expectativa de vida em Atibaia é de 73,08 anos e a taxa de alfabetização de 92%. Então, isso quer dizer que morar em Atibaia é bom para a saúde, é um bom negócio. Tem uma avaliação que a GV fez agora, que Atibaia está entre as 10 melhores cidades do país para se envelhecer, né? Nós temos programas específicos, aqui nós criamos a Coordenadoria do Idoso, que faz um trabalho transversal, né, com todas as outras secretarias, um trabalho de articulação com todas as outras secretarias, que disponibiliza programas de atendimento e de projetos de maneira especial à população, aos idosos, né? E como Atibaia é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, é uma cidade que evoluiu muito em temas importantes como saúde e segurança nos últimos anos, consequentemente ela é uma cidade procurada após a aposentadoria, as pessoas que moram em grandes centros como São Paulo, São José, Campinas, que estão próximas aqui, porque é uma cidade mais tranquila, mas que tem uma estrutura que consegue proporcionar uma qualidade de vida interessante às pessoas. E o poder público ele cumpre com o seu papel aqui, né? Então é uma das cidades mais seguras do país também. Recentemente
A gente foi reconhecida aí como a segunda cidade com menor índice de violência, né, no país, porque nós fizemos um investimento interessante aqui em tecnologia, né? A cidade hoje ela é toda monitorada, tem uma muralha digital que faz toda a cobertura aí das entradas e saídas da cidade, mas voltando aqui à questão dos projetos voltados à população idosa, né? Nós temos um programa chamado aqui Atibaia Ativa, que ele faz um acompanhamento na área da saúde dos idosos e também disponibiliza diversos projetos e programas na área da cultura, na área do esporte, que motivam as pessoas a terem aí uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, né? Não só cuidar da saúde, mas poder viver bem na cidade de Atibaia. Então, é uma cidade, de fato, muito interessante, cresceu muito, se desenvolveu muito, deixou de ser uma cidade pacata do interior, dormitório, como foi conhecida há muito tempo. Hoje é a principal cidade da região aqui, né? A cidade que alavanca o crescimento de toda a região aqui, Bragantina. É a melhor economia, né? A cidade mais interessante em investimentos aqui também, né? Onde a economia pulsa melhor aqui na região. Então, hoje a gente conseguiu alcançar um patamar interessante de qualidade de vida aqui na cidade de Atibaia. Bom, nós estamos de volta então com a nossa programação na TV Alesp. Estávamos então no canal do YouTube, né? E agora voltamos com a nossa programação normal, com o Jornal da Rede Alesp. E falamos agora com Saulo Pedroso de Souza, que é o prefeito de Atibaia. Prefeito, eu queria que o senhor falasse então qual foi o principal legado que o senhor deixa então, né? 8 anos de gestão, então qual o principal legado? Olha, são vários os temas que tiveram impactos assim significativos, visíveis na nossa gestão. A cidade como um todo, como eu disse aqui, deixou de ser uma cidade pacata do interior e hoje ela é uma cidade onde a economia pulsa em várias vertentes, né, em vários temas. Ela é uma cidade interessante para fazer investimento, mas a contribuição, sem dúvida nenhuma, que nós fizemos aqui, ela foi transformar a cidade de Atibaia numa cidade hoje, que eu posso dizer, moderna, né? Nós fizemos investimentos importantes aqui em infraestrutura, foram 140 milhões em 8 anos em infraestrutura na cidade. A gente assumiu uma cidade com 40% de saneamento básico, só cobertura de saneamento básico. Nós vamos entregar ela com 85, 1.600 unidades de Minha Casa Minha Vida ajudaram a resolver um problema de famílias que moravam em situação de vulnerabilidade na cidade e hoje moram numa moradia digna. Nosso IDEB evoluiu de 6,2 para 7,4. Nós estamos entre as 20 melhores cidades do país em educação nos primeiros ciclos do ensino fundamental. É a segunda melhor nota entre as cidades acima de 100 mil habitantes no país. É a segunda cidade do país em criminalidade, né, com esse investimento em tecnologia e na ampliação da estrutura de segurança pública que nós fizemos. A saúde está passando aqui por uma mudança assim, muito interessante com essa questão aí da construção do hospital. Vai, sem dúvida nenhuma, oferecer uma qualidade de serviço muito boa à população de Atibaia. As pastas temáticas, né, como agricultura, esporte, cultura, todas elas evoluíram significativamente nos seus orçamentos e nos projetos, né, nas políticas públicas que foram disponibilizadas ao longo de todos esses anos aí à população. Eu assumi aqui uma Secretaria de Esportes oferecendo 9 ou 10 modalidades. Hoje nós temos 35 modalidades, um alcance de 12 mil pessoas que participam dos projetos disponibilizados em parceria com o terceiro setor e também que nos ajudam a construir uma grade de contraturno interessante para, de maneira estratégica, a gente vai implantando aí a educação em tempo integral, né, não só com projetos esportivos e culturais, mas com reforço de português e matemática no contraturno. Enfim, como eu disse aqui por 2 vezes, né, a gente assumiu em 2012 uma cidade com 300 milhões de orçamento, está entregando com 640, uma cidade pujante, né, que hoje alavanca todo o desenvolvimento aqui da região e que tem uma excelente qualidade de vida para as pessoas que moram em Atibaia.
Prefeito, esses números são impressionantes, são muito interessantes da gente observar aí. Eu queria que o senhor falasse de algumas coisas que o senhor comentou aí nas suas colocações. Eu queria que o senhor falasse se a cidade de Atibaia ela tem perdido, as pessoas têm migrado para Atibaia, se ela tem perdido essa característica de cidade dormitório. A gente lembra que Atibaia está a 66,9 quilômetros de São Paulo, então muita gente ainda trabalhava em São Paulo e morava em Atibaia. Eu queria saber se vocês conseguiram alcançar esse desenvolvimento econômico a ponto de oferecer emprego dentro da cidade para permitir que as pessoas de fato migrassem para Atibaia e deixassem essa característica de cidade dormitório. A nossa localização, geográfica, ela é estratégica, né? Nós estamos no cruzamento de duas das principais rodovias do país, que é a Dom Pedro e Fernão Dias, próximo de grandes centros como Campinas, São José, São Paulo, né? São Paulo é um grande centro econômico e que tem uma qualidade de vida, né? Que é o que pega na cidade de São Paulo. Morar em São Paulo é muito estressante, é muito difícil, a logística de São Paulo é muito delicada. A gente vai ficar muito próximo aqui do trecho norte do Rodoanel, próximo de grandes equipamentos que são importantes para o desenvolvimento de uma região, de um país, como é o caso de Viracopos, né? Os aeroportos aí de Viracopos e de Guarulhos, né? De Cumbica. Nós estamos na rota aqui do Porto de Santos, né, muito próximo aqui do Porto de Santos, que é um importante porto, e o de São Sebastião, né, e São Sebastião também, né, ali, né, que tem uma questão de logística que a nossa região acaba ficando bem posicionada nesse aspecto. O corredor de desenvolvimento tecnológico, a gente fala, né, Polo de Desenvolvimento Tecnológico, Campinas, São José, que é formada aí no eixo da rodovia Dom Pedro, enfim. O que a gente trabalhou aqui foi para que Atibaia fosse um ambiente de muita prosperidade. Uma cidade, ela cresce, ela se desenvolve se há nela muita prosperidade, né? O poder público fazendo a sua função em relação aos investimentos e a implantação de políticas públicas e a atividade econômica, a iniciativa privada acreditando na cidade. Você citou um tema aí que é o tema que será o foco da próxima administração. Como é que a gente vai oferecer boas oportunidades de emprego para as pessoas que estão procurando Atibaia para morar, né? Hoje, nesse formato consolidado aí do home office, muita gente veio de São Paulo para Atibaia, pessoas que já tinham contato, já tinham relação com a cidade, mas agora definitivamente elas estão morando na cidade. Nós temos bons equipamentos, não só na área do serviço público, mas também na iniciativa privada. Nós temos 2 grandes hospitais particulares aqui, nós temos boas escolas particulares na cidade, né? Nós temos aqui um calendário cultural muito interessante que permite que as pessoas tenham atividade todos os finais de semana. Então, Atibaia é uma cidade, ela é interessante nesse sentido. Qual é o nosso desafio agora, né? Até porque nós viabilizamos uma lei de incentivo, onde a nossa proposta é aportar recursos em projetos de inovação na cidade, né? Uma lei de inovação onde cada nova linha de produção que tenha base tecnológica como seu principal investimento, isso gere emprego, né, novos empregos, ou alavanca a faixa salarial de emprego da empresa, a prefeitura vai lá e aporta um recurso significativo para que essa implantação aconteça na cidade de Atibaia. Isso tem traído para a cidade algo que para nós é o principal, empresas de alta tecnologia, né, porque o valor agregado na receita é interessante e as ofertas de emprego são boas. Nosso desafio é qualificar a nossa mão de obra aqui, trazer para cá bandeiras como ETEC, FATEC. Nós já temos uma ETEC, né, ampliar a grade de curso, dela, uma FATEC, um Instituto Federal, uma unidade de Senai, para que a nossa juventude aqui, para as pessoas que moram aqui, elas consigam ter acesso a esses bons empregos que esses projetos que a gente está viabilizando estrategicamente são oferecidos aqui na cidade de Atibaia, né? Esse é o próximo desafio aí Esse é o desafio da próxima administração. Prefeito, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria fazer. A gente está já numa fase da vacina, de falar da vacina, dessa questão logística da vacina. O senhor está deixando a administração agora no próximo dia 31, mas já há uma conversa da administração municipal com a estadual, com a federal, com relação a essa questão da logística da vacina aí para o município de Atibaia? Olha, infelizmente não há conversa nenhuma, né? As tratativas, elas são sempre muito superficiais, sem
não há uma estratégia de comportamento das esferas, né, das 3 esferas de governo, aí, município, estado e União. Há um desalinhamento aí que dificulta muito o nosso dia a dia aqui e dificulta, inclusive, a nossa comunicação com a população, porque nós estamos aqui na linha de frente, conversando com as pessoas, encontrando com as pessoas no dia a dia, na rotina da cidade, nas atividades, né, que cotidianamente a gente frequenta aqui e realiza no município, enfim, e a gente não consegue dar uma resposta clara, definir uma estratégia, porque o contato e as decisões que são tomadas, de maneira especial pelo governo do estado, elas não são pactuadas com quem coloca a mão na massa no dia a dia, né, com quem efetiva as decisões que são adotadas lá em cima, que são as unidades de saúde que estão aqui na linha de frente, na ponta, né, nos bairros, conversando com as pessoas. O desejo era que o país, enquanto nação, independente de partido e dos interesses, ele pudesse atravessar toda essa dificuldade, todo esse período, de maneira uniforme, né, se comportando de maneira uniforme, organizada, alinhada, né, até mesmo em relação à flexibilização, fechamento, abertura, mas não foi assim que aconteceu. Os municípios, cada um, estão adotando as suas estratégias, diversos produtos, vamos dizer assim, os serviços foram disponibilizados no mercado sem o mínimo de segurança, como essa questão dos testes, por exemplo, né, eu estou fazendo aqui um inquérito de prevalência para acompanhar a evolução da contaminação na cidade, porque agora a gente está conseguindo, só agora, um tempo de resposta melhor no resultado dos exames. Mas essa deveria ter sido uma estratégia adotada lá no início, padronizada a nível de país, a nível de estado, pelo menos, né? Mas não foi isso que a gente encontrou. Então, a informação que eu tenho como prefeito da cidade é a mesma que as pessoas têm assistindo os jornais, né? O que a gente o acesso que a gente tem à informação é da mesma maneira que a população tem. A gente fica sabendo quando o governador convoca aí uma coletiva de imprensa e faz aí toma as suas decisões, né? Prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Ficamos com vontade de conhecer Atibaia, com certeza, e provavelmente o pessoal de casa também. Muito obrigada. Obrigado eu pela oportunidade, de maneira especial, de poder falar aí, né, desse período todo de trabalho. Fica aí o convite para que vocês conheçam a cidade, a querida cidade de Atibaia, a bela cidade de Atibaia. Nossa atividade hoteleira que ela já está funcionando, né, normalmente, com todas as seguranças, com as restrições que são importantes para manter aí a saúde das pessoas, mas não deixe de conhecer a cidade de Atibaia. Muito obrigada, prefeito. Obrigada, prefeito. Nós conversamos tchau. então com Saulo Pedroso de Souza, que é prefeito de Atibaia. E falou pra gente então, né, fez um balanço aí de 8 anos de mandato e também todas as atuações ali na cidade. Melissa, já fui algumas vezes a Atibaia e pensa, é uma cidade muito linda, vale a pena conhecer. Eu confesso que nunca fui a Atibaia, mas eu fiquei encantada aqui, porque o prefeito fala com muita paixão da cidade, né? Dá para ver que tem muita coisa bacana lá que a gente pode conhecer e não está longe de São Paulo. Não, né? É bem pertinho e vale a pena. Bom, a gente tem assim cidades lindas, tão pertinho, né? Então vale a pena conhecer sim a cidade. O estado de São Paulo, né? Quem está aqui na capital paulista, às vezes a gente está nessa loucura de trânsito que já voltou ao normal, aquela loucura toda. Então, ali interiorzinho é gostoso, viu? Muito gostoso. Bom, a gente segue então. Oi. É interessante a gente falar, incentivar o turismo dentro do estado de São Paulo. Isso é muito importante, porque isso também ativa a economia. Várias ações que a gente adota ativa a economia. Ao invés, de repente, a pessoa planejou fazer uma viagem ao exterior, tá um pouco mais caro o dólar, o euro agora. Faz uma viagem aqui para o estado de São Paulo, de repente não conhece tudo que tem no estado de São Paulo ou no Brasil. Então isso também é importante para a gente conseguir se fortalecer, todos nós, né? Aí chegando na cidade, vai ali no centrinho, tem ali a parte turística, né? Atendimento ao turista, já tem um mapa com todos os locais que é bacana para você conhecer. Então vale a pena. Nossa, eu gosto muito. A gente segue aqui então com o Jornal da Rede Alesp. Olha, os resultados de uma pesquisa online feita com 938 brasileiros
que contraíram Covid-19 aponta que a prevalência de hospitalização pela doença foi de 34,3% menor entre os voluntários considerados suficientemente ativos. Segundo o estudo, esse é o grupo composto por aqueles que antes da pandemia praticavam semanalmente ao menos 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou 75 minutos de alta intensidade. A reportagem da agência FAPESP mostra que o questionário foi respondido entre os meses de junho e agosto por indivíduos de ambos os sexos e diversas idades que tiveram a infecção pelo SARS-CoV-2, confirmada pelo teste molecular, o RT-PCR, que detecta o RNA viral da fase aguda, ou sorológico, que detecta anticorpos contra o vírus no sangue. Do total de participantes, apenas 9,7% precisaram ser hospitalizados. Para definir o critério suficientemente ativo, os pesquisadores usaram como referência as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a OMS, para adultos entre 18 e 64 anos, que, por sua vez, estão baseadas nas diretrizes das principais entidades médicas do mundo. A gente vê aí que a atividade física, boa alimentação, sempre, né, faz bem para a saúde. E até em relação à Covid, a gente sabe que os efeitos também são diferenciados. São preventivos. Né? Exatamente. Vamos agora, então, fazer um balanço do coronavírus no Brasil. Infelizmente, né, a gente vê números cada vez mais alarmantes. Vamos conferir os números do coronavírus em todo o Brasil. 170.804 mortes confirmadas até às 8 horas desta quinta-feira, aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 620 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 6.166.947 casos foram confirmados. Aí a comprovação, né, que a pandemia não foi embora, não. Ainda temos muito o que prevenir, nos cuidar, tomar todas as precauções mesmo, porque essa doença não é brincadeira, né? Às vezes as pessoas acham que por conta da idade, até da qualidade de vida, né? Estão ali, não é, eu não pego, né? Esse vírus aí não vai chegar na minha casa. Mas a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas que têm ali a saúde em dia estão indo para a UTI, né? E a outra questão que é muito importante a gente destacar é que muitas pessoas que não tinham nenhum problema pré-existente se descuidaram achando que não estavam livres de uma situação mais grave. E essas pessoas não só ficaram numa situação mais grave, mas como muitas morreram por conta da obesidade, que não era um fator de risco indicado no início da pandemia, mas ao longo dos meses foi observando que o inchaço das células de um indivíduo obeso pode ser uma combinação fatal com uma doença que ataca o sistema imunológico e causa uma inflamação constante aí no sistema imunológico. Então é considerável aí, a gente não pode vacilar mesmo. E a preocupação também, além de como, né, a Covid-19 vai se manifestar, né, como a doença vai se manifestar, a gravidade que ela vai ter também, as sequelas que ela pode deixar. Aí é que também os médicos, os especialistas estão pesquisando ainda, acompanhando vários pacientes infectados que realmente trazem aí consequências muito graves. E também para os assintomáticos, né? Aqueles que não tiveram, então, reação alguma, que nem souberam ali que da infecção, realmente podem sofrer ali as sequelas. No começo da pandemia, eu me lembro que entrevistei uma médica que se contaminou na linha de frente e ela falou assim, olha, eu me mantive com sintomas leves durante todo o meu período de
de doença. Porém, quando ela foi fazer exames posteriores, ela percebeu que o pulmão dela estava com 25% comprometido. Nossa. É considerável e ela precisou fazer fisioterapia e permaneceu fazendo fisioterapia por meses, né, para que ela pudesse recuperar a capacidade total dos pulmões. Então, são dados reais, né? É verdade. Bom, a gente segue então aqui com o Jornal da Rede Alesp falando tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Olha, o deputado Marcos Damasio, do PL, esteve com o vice-governador Rodrigo Garcia para reforçar importantes demandas da cidade de Mogi das Cruzes. A primeira delas, a retirada do pedágio proposto pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, na concessão do lote Rodovias do Litoral Paulista. O parlamentar deixou claro que Mogi e região são totalmente contrários à medida. Também pediu celeridade para a aprovação de 2 obras importantes para o município que estão tramitando: a pavimentação da estrada da Volta Fria e da estrada Ionege Nakamura, no Distrito Industrial de Taboão. O acesso à rodovia Ayrton Senna ao Taboão foi defendido por Damasio, lembrando a Garcia que a melhoria na infraestrutura deste distrito é essencial para atrair novas empresas. Por fim, o deputado pediu a instalação do Bom Prato no distrito de Jundiabepa, mais uma bandeira que o parlamentar encampou e está articulando com o governador do estado. Para o parlamentar, reforçar ao vice-governador as necessidades da região é sempre importante e que o posicionamento de Rodrigo Garcia foi bastante positivo quanto a atender a alguns dos pleitos que foram apresentados. Uns podendo sair mais rápido e outros, devido ao contingenciamento financeiro previsto por causa da pandemia, demorar um pouco mais, mas o importante é que as demandas sejam aceitas e se concretizem. É isso aí. Bom, acidente envolvendo ônibus e carreta é lamentado na tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo. Em sessão ordinária, presidida pelo deputado Tenente Nascimento do PSL, parlamentares comentaram a tragédia que deixou ao menos 40 mortos no interior do estado. Coronel Telhada, do Progressistas, prestou condolências às famílias das vítimas. O parlamentar afirmou que o projeto de lei de autoria dele, que visava a instalação de câmeras em veículos, poderia ter contribuído nas investigações. Se a minha lei aprovada aqui tivesse sido sancionada pelo governador, hoje nós teríamos um material para estudar, até para se evitar futuros acidentes e até para poder garantir os direitos dessas pessoas que foram acidentadas. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, declarou apoio aos parentes dos acidentados. Ela frisou a necessidade da doação de sangue para os sobreviventes. É muito importante que aquelas pessoas, ou que são doadoras, ou que ainda não sendo, tenham condições físicas para tanto, que doem sangue para ajudar as equipes de saúde no resgate, no tratamento, nas cirurgias, na recuperação dessas vítimas. Realmente muito triste o que nós estamos vivenciando no dia de hoje. A deputada Marina Elou, da Rede, reforçou o convite aos paulistanos para doarem nos hemocentros do estado. É um dos acidentes mais graves da nossa história aqui no estado rodoviário que aconteceu hoje. É um problema bastante triste. São dezenas de vidas que se perderam hoje e são várias pessoas necessitando de sangue no Hospital de Sangue da região. Se você puder, vá no Hospital de Sangue, faça uma doação, colabore nesse momento de tanta dor para tantas pessoas. Bom, e até passando para você que está em casa, é da região, quer ajudar, então doando sangue, nós vamos passar os números também de contato para o agendamento no Hemocentro, né? Claro que a ideia não é ali fazer aglomeração, então o agendamento é necessário. O Hemocentro de Botucatu, o número é 14, né? DDD 14 3811 6041. Novamente, 3811 6041. Também tem o WhatsApp, que é o 14 99624 7055.
14 99624 7055. Esse aí é então um número para o agendamento das pessoas que querem doar sangue. Olha, e também estavam presentes nesta reunião, né, no plenário, os deputados Ricardo Melão do Novo, Major Meca do PSL, Ed Thomas do PSB e Gil Diniz, que ainda está sem partido. Melissa, qual o destaque que você traz, então, para este segundo bloco aqui que nós tivemos no Jornal da Rede Alesp? Pessoalmente, eu acho que a participação do prefeito e da secretária trazendo oportunidades de emprego, da secretária de Desenvolvimento Econômico do município, trazendo oportunidades de emprego, falando das oportunidades de emprego que estão disponíveis, foi muito bacana. Salários de 600 a 4 mil reais, muito legal as oportunidades. A gente pode acessar aí essas vagas através do site do CAT, né? www.cate.prefeitura.sp.gov.br, e lá a pessoa se cadastra, faz ali uma prévia online e depois o sistema e as pessoas que trabalham ali no CAT vão entrar em contato para encaminhamento das vagas. Muito bom, muito importante. Exatamente. E também o CAT oferece cursos, né, para tanto a elaboração ali de um currículo, uma apresentação durante uma entrevista, como se portar, o que falar, e principalmente cursos que podem especializar as pessoas para ocupar essas vagas. Muitas vagas que são oferecidas, às vezes não são ali preenchidas, principalmente pela falta de qualificação. Exatamente. Então, o ideal é aproveitar esse momento de pandemia, esse momento que nós estamos usando muito o trabalho remoto, o estudo remoto, para fazer cursos. E tem muitos cursos, tanto na Prefeitura de São Paulo, quanto na Secretaria Estadual também. Tem muitos cursos. Só para completar, no site da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, tem cursos de qualificação. No Sebrae tem cursos também. Então tem várias ofertas aí para quem está ou buscando a primeira oportunidade ou está ali sem um rumo, uma perspectiva. Isso ajuda até psicologicamente, né? Exatamente. Vamos dar a volta por cima. Vai dar tudo certo. No final sempre dá certo. Bom, o Jornal da Rede Alesp informando tudo sobre o Legislativo Paulista. Vai para um rápido intervalo. Voltamos já, não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.